Olá pessoal, beleza aí para todos. Quero aqui estar fazendo um pequeno vídeo só para mostrar para vocês, fazer uma refutação aqui ao KCP. O que é o KCP? KCP é um site que muitas pessoas colocam de estudos bíblicos, só que esse KCP, eu estive analisando, ele é tendencioso, porque ele só defende a doutrina de uma certa denominação. O que acontece? Eu fiz um vídeo provando que existe uma vírgula no Códice Vaticano em Lucas capítulo 23, verso 43. E o Ita de Vitor Camburim disse que não, que eu estou totalmente errado no meu vídeo. E me mandou esse site aqui do KCP. E eu peguei aqui esse estudo, que segundo o estudo aqui, a prova que não existe a vírgula, é dele. Olha aqui embaixo, o autor, Ita de Vitor Camburim de Lima. E eu fui analisar, já li isso aqui 5 vezes, já vi vários erros, mas eu peguei aqui só uns detalhes para analisar, porque ele falou para mim que eu errei muito no meu vídeo, que eu talvez não conhecia o grego de forma correta. E aí eu fui analisar, eu disse, talvez o Ita conheça o grego melhor do que eu, só que pelo visto ele não conhece coisa nenhuma. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns pequenos erros. Primeiro, aqui no início, depois eu vou mostrar para vocês aqui esses códigos que ele colocou aqui, diz que me refutam, mas não refuta coisa nenhuma. Ele colocou aqui algumas traduções, e aqui está aqui, ó, Lucas capítulo 23, verso 43, está aqui a forma traduzida. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Existem muitos erros aqui do Ita. Primeiro erro, que esse que, em verdade te digo que, isso aqui não existe aqui nessa tradução, e muito menos no original. Isso é invenção dele, não existe esse que, na verdade que, isso aí não existe, Ita. Então você está totalmente equivocado, já começa por aqui. Segundo, ele colocou aqui a versão em grego, ó, kai eipen auto amen soi lego semero met emu esse ento paradeiso. Isso aqui está errado também, e eu vou dizer por quê. Quando você pega aqui, ó, o texto original, você vê esses sinais nas palavras. Aqui você vai ver, ó, pontos, sinais acima de algumas palavras. O correto seria kai eipen auto amen soi lego semero met emu esse ento paradeiso. Por quê? Porque no grego existe 2 tipos de aspiração. Quem conhece de grego sabe muito bem disso. A primeira aspiração das palavras é chamada de aspiração branda. É aquele sinal que não muda a palavra. Como, por exemplo, o verbo eimi. Ou então o pronome pessoal autoi, que é eles. Ou autos, que é ele. Então não muda. Já existe a aspiração áspera, aquela que dá um som de R. Por exemplo, a palavra Hades, em alguns versículos é Hades. A palavra santo, que é Ágios, em alguns versículos é Rágios. Esse Rá é a aspiração áspera. Então, toda a palavra grega ou toda a frase precisa desses sinais. E aqui no KCP não tem sinal nenhum. Cadê o sinal desse negócio aqui? Então está totalmente equivocado. Mas vamos lá, tem mais erro aqui. Eu vou pegar aqui um negócio mais embaixo. Ele diz o seguinte, bem aqui, ó. Antes de finalizar, que ainda mostra outros códigos que não trazem o tal ponto entre a palavra semero e met. Aí ele colocou aqui para mim, ó, o códice sinaítico, que é do século IV, o códice alexandrino, sem um sinal da palavra semero aqui, que é do século V, depois o códice bizantino, que é do século VI, e o códice aqui, washingtoniano, que é do século V ou o século VI, existe essa dúvida. Então ele diz que isso aqui, nenhum deles existe o ponto na palavra semero. Só tem um problema, eu vou mostrar aqui para vocês agora. No Códice Vaticano existe o ponto, está aqui o ponto, depois da palavra semero. E aqui é que está certo, eu vou mostrar para vocês por quê. Primeiro, ó, note que no texto grego há um ponto depois da palavra semero, dia, e não antes dela. Este Códice Vaticano foi considerado por Westcott e Rhodes como o melhor manuscrito grego do Novo Testamento. Então, se aqui esse manuscrito tem o ponto, ele vale mais do que o Códice Sinaítico, ele vale mais do que o Códice Alexandrino, ele vale mais do que os códices que o Ita colocou lá no KCP, para provar
que eu estou errado. Então esse códice aqui, meu filho, tem muito mais valor do que os códigos que você colocou lá. Então já começa por aqui. Mas vamos lá. E é também um dos manuscritos mais antigos da Bíblia, sendo inclusive mais antigo do que o Códice Sinaítico. Então o que vale na crítica textual é o escrito mais antigo. O escrito mais antigo aqui é o Códice Vaticano, e nele existe o ponto depois da palavra Semeron. Então aqueles códigos que você colocou lá no site já está refutado aqui, meu amigo. Mas vamos lá. E tem mais. Tem outro cidadão aqui está a biografia, ó. Tá a biografia. E tem outro cidadão aqui também, ó, Robertson. Ele diz o seguinte: o ponto no topo da linha, que é o ponto que está lá no códice, era um ponto final. Aquele sobre a linha era equivalente ao nosso ponto e vírgula. Então aquele ponto lá, na tradução, equivale a uma vírgula. Então, certo seria, em verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, seria no futuro. Então, aquela que você colocou lá, está refutada. E aqui também, ó, eu tenho aqui, ó, vou continuar aqui, ó. Mas, gratuitamente, sugiro mudanças sobre outras pausas, sobre estas pausas, até que o ponto alto se tornou equivalente aos nossos dois pontos. O ponto baixo se tornou um ponto final, e o ponto médio desapareceu, e por volta do século IX depois de Cristo, a vírgula tomou o seu lugar. Então continua afirmativo, e está aqui a biografia, que o certo seria existir uma vírgula depois da palavra hoje. E tem mais, vamos lá para o KCP de novo, vou mostrar mais um erro. Além disso aqui, não me refuta coisa nenhuma esses códigos aqui, viu, Itad? E outro problema, ele diz o seguinte, comprovação dos códigos aqui, que a palavra Semeron e Met tem que estar junto, no sentido Semeron Met. Que ele quer dizer o seguinte, seria em verdade, te digo que hoje estarás comigo, porque essa palavra aqui é comigo, Met, é comigo ou depois. Eu vou mostrar para vocês aqui a gramática, vamos lá, vamos fazer, eu fiz o exegese aqui, ó. Em grego, kai eipen auto ho Jesus, amen, lego, soi, Semeron Met, emu, esse, ento, paradeison. A tradução original está aqui ao pé da letra, meu filho. Kai, e, que esse e pode ser uma conjunção coordenativa adversativa ou pode ser apenas uma separação. Que, eipen, disse, autor, a ele, amém. Esse amém aqui, foi colocado amém aqui, mas ele também pode ser traduzido como a palavra verdade. No grego existem duas vertentes, pode ser amém ou aletheia. Os dois significam verdade. Soi, a ti, legou, te digo, que aqui está no caso dativo, porque no grego existe 4 casos. Caso nominativo, caso genitivo, caso dativo e caso acusativo. Existe também um vocativo, porém não é tão utilizado. Semeron, que é hoje, met, que é depois, emu, de mim, esse, que seria serás, en, to, que é em, e o, paradeison, que é paraíso. E tá aqui a análise que eu fiz, ó. A palavra met significa comigo, como também significa depois. Se você considerar que met está no sentido de comigo, necessariamente temos que ignorar a palavra emu. Então você, Itad, que lá no KCP afirmou que o met tem que estar junto comigo e não a vírgula, ou melhor, tem que estar junto com o Semeron e não a vírgula, então você também está ignorando a palavra emu, que é de mim. Então você está totalmente errado e diz que eu que errei no meu vídeo. Então preste mais atenção. Outra coisa, comigo de mim, não faz sentido algum. A vírgula não pode ficar antes do hoje. A vírgula deve ser colocada após o hoje e também após o depois, considerando todas as palavras como elas são literalmente traduzidas corretamente. O sentido original fica muito claro. E está aqui algumas biografias que eu utilizei, meu filho. Está aqui de forma correta, vou juntar aqui para você. Está aqui uma biografia completa de alguns estudos que eu fiz provando que existe sim a vírgula. Então, Itad, essa afirmativa sua de que o met tem que estar junto com o Semeron, e aí você colocou aqui alguns papiros, tá errado, porque assim você não considera a frase emu, que é comigo. E se você quer me refutar usando esses códices aqui que você colocou, saiba de uma coisa, na crítica textual o que mais vale é o códice mais antigo, e o códice mais antigo é o Vaticano, e lá no Vaticano tem sim um ponto depois da palavra Semeron. E se você acha que pode me refutar, eu te desafio, você e algum de seus amigos que comprovam o que você está correto, para um hangout ao vivo. Então venha, e aí eu vou te mostrar. Isso aqui é só uma pequena análise, porque vários erros eu vi aqui nessa sua colocação no KCP. Então um abraço aí para todos que estão assistindo.